Irmãos, nesta manhã, eu quero agradecer muito a Deus também pela vida da irmã Leidmar, do Jonas, da Vitória, do Samuel, da irmã Débora e do irmão Diácono Leonardo, convidado para estar aqui ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. Por todos vocês que estão aqui, tá? Muito obrigado, Deus abençoe muito e guarde vocês para sempre, amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Gostaria de pedir o pastor Antônio Basílio para estar orando e já passando para a palavra. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, meu Deus, por este domingo. O Senhor nos concedeu vir na casa do Senhor, te louvar, te adorar seu santo nome. Senhor Jesus, que dê força, ânimo a cada um de nós para seguir o teu caminho. Só o Senhor, meu Deus, que tem palavra de salvação. Senhor Jesus, que abençoe o teu servo, Senhor, que vai trazer a palavra. Usa ele, Senhor, para falar com a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Me sinto muito honrado nesta manhã. Nesta manhã de poder estar com os irmãos. Nesta manhã de avivamento. O qual está escassa, né? No nosso meio. Qual está escasso em nosso meio, não temos visto mais manhã de avivamento. Sempre quando estava aqui no Museu Augusto, eu sempre gostei de manhã de avivamento, né? E é um trabalho que tem sumido, mas louva a Deus nesta manhã por esse trabalho, pelas irmãs, né? Completando mais um aniversário, que Deus em Cristo abençoe as irmãs em nome de Jesus. E que o Senhor possa falar em nosso meio nesta manhã, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra, irmãos. Capítulo 2 do livro de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 13. Josué, capítulo 2. Versículo de número 8 ao versículo de número 13. Louvado seja o nome. Senhor, estava falando com o Senhor, se é uma festa do ciclo de oração, dá uma palavra direcionada às irmãs, mas também que fale com os irmãos, que fale com a igreja. E o Senhor colocou no meu coração esses versículos da palavra para estar compartilhando com os irmãos. Josué, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Nós vamos na escola dominical. Versículo de número 8 diz assim. Só mesmo vou ler, irmãos. Os irmãos acompanhem comigo. Amém? Verso de número 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livreis as nossas vidas da morte. Amém, irmãos?
Poder assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo de número 2 do livro de Josué, a gente observamos, ou melhor, no livro de Josué nós observamos um homem que aprendeu com Moisés o dom de liderar, que entendeu com Moisés como estar na frente de um rebanho é difícil, e um homem que teve a incumbência de tomar posse da promessa feita a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué, nos diz a palavra do Senhor, que Josué serviu a Moisés durante a peregrinação no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós observamos a história de Israel, nós vemos Deus falar ao patriarca Abraão de uma terra que manava leite e mel. Você vai observar Deus dizer a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Deus estava querendo dizer que a descendência, que a prole, que a família de Abraão seria muito grande. Deus estava dizendo: olha, Abraão, a sua família vai exceder o que você pensa. A sua geração será numerosa, será muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus também deixa claro a Abraão que esse povo seria cativo e passaria por um cativeiro. E Deus mostra claramente a Abraão que após eles passarem por aquele cativeiro, eles herdariam uma terra que manava leite e mel. Ou que manava leite e mel. A terra de Canaã, quando lemos que ela mana leite e mel, nós logo pensamos que saía leite e mel da terra, ou da pedra, ou sei lá, de alguma forma. Mas como que Deus estava querendo dizer que aquela terra era rica em alimento, era rica em mel, era rica em leite, de todo tipo de animal. Aquela terra, o que plantava, dava. O que plantava, produzia. Aquela terra, o animal que colocasse nela, ele ia multiplicar, porque era uma terra abençoada por Deus. Canaã, quando Abraão passa por aquela terra e Deus faz a promessa para ele, segundo a história, era uma terra em que havia um deserto. Quando Deus fala a Abraão, Deus mostra a Abraão: olha, eu vou te dar isso aí. Imagine o coração de Abraão: nossa, só vai me dar um deserto? Mas nos diz a palavra que creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão tinha uma coisa que nós temos que ter, irmãos. Abraão tinha fé no Deus Todo-Poderoso. Quando ele olhou para aquela terra árida, quando ele olhou para aquela terra que era desértica, ele enxergou não uma terra desértica, mas ele enxergou uma terra poderosa, porque da boca do Senhor estava falando que a terra manaria leite e mel. Às vezes você está olhando para a sua situação e você não parou para enxergar com a visão de Deus. A terra que está árida, o deserto que está passando, ele pode se tornar uma terra que mana leite e mel para a sua vida. Você ainda não entendeu o mistério nesta manhã, mas eu quero te dizer que essa situação não é nada perante o Deus Todo-Poderoso. E Deus pode mudar, Deus pode transformar, porque Ele é o Senhor. Foi isso que Deus falou a Abraão. A mudança, o segredo todo não estava só em Abraão, o pai da fé. Não, mas Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Deus escolheu ele, é escolhido, é eleito. Mas porém Abraão, ele creu no Senhor. O segredo todo está na fé. Se nós não tivermos fé para poder crer nas promessas do Senhor, nós não vamos passar de meros crentes que vêm todos os dias na igreja e voltam do mesmo jeito. Mas quando nós tomamos posse da palavra do Senhor, nós vamos ter uma vida diferente.
a nossa dimensão espiritual vai ser elevada. Nós seremos outros crentes na presença do Senhor. Se você olhar na galeria dos heróis da fé, Abraão está no topo. Você vai observar que Abraão é um dos primeiros. Por quê? Por causa da sua fé. Quem não quer ser lembrado por causa da sua fé? A fé de Abraão até hoje nos motiva. Até hoje nos inspira. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que morreu Abraão, morreu Isaque, e nos diz a palavra que Jacó continuou sendo herdeiro da promessa. Deus muda o nome de Jacó para Israel, dizendo: olha, Jacó, você será o último linhagem de filhos de Abraão, filhos de primeiro grau. Mas porém, Jacó, você agora em diante, a sua família formará as tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor Jesus que, tendo Israel ficado no Egito durante 400 anos, e o povo guardou consigo o concerto que Deus havia feito com Abraão, e nos diz a palavra do Senhor que neste período o povo sofreu de uma maneira incompreendida. A entrada do povo de Israel ou da família de Jacó dentro do Egito foi por causa de José. Quem foi José? José foi o filho de Jacó, aquele o qual teve aqueles sonhos em que seus irmãos não compreenderam a excelência daquilo que Deus havia tido para José. E eles não entenderam que eles estavam somente ajudando os planos de Deus. Nos diz a palavra que José, ele vai preso. José passa pela casa de Potifar, o eunuco. José passa pela prisão. José passa a ser governador do Egito. E aí então o povo vem para o Egito. A palavra diz que com a família de Jacó desceram 50 pessoas para o Egito. Ah, mas que é isso, irmão? Havia 50 pessoas na família de Jacó? Não, os costumes daquela época era a família, o clã e a tribo. Era formado por 3 tipos. Como? Jacó tinha sua família, os seus filhos, e tinha o clã que convivia com eles. Quem era o clã de Jacó? O clã eram os servos que serviam a sua casa. Eram aqueles que vinham de longe e ele acolhia na sua casa e passava a morar com ele. Então formava-se um clã. E naquele clã era formado várias pessoas. Quando Jacó desce, Jacó não desce só com seus filhos, mas Jacó desce com outras pessoas. Por que não dizer estrangeiros que entraram no clã de Jacó para poder também possuir a promessa do Senhor? É aí que nós entendemos que a promessa não estava somente restrita ao povo de Israel, mas o plano perfeito de Deus estava com os gentios, aqueles que estavam longe, para trazer para perto, para a presença do Senhor. E quando nós observamos a palavra do Senhor, se nós formos falar tudo até chegar aqui, vamos ficar aqui até de noite. Mas porém, passando por cima e resumindo, nós observando que o povo sai do Egito, Deus fere o Egito com pragas, e diz a palavra do Senhor que Deus arranca Israel do Egito. E o povo, uma caminhada que tinha que ser 40 dias, era estimado 40 dias a jornada para chegar até a terra prometida. Mas por causa da dureza de coração de Israel, o povo ficou 40 anos caminhando no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. A dureza do coração de um homem faz o fazer ficar rodando. Porque segundo a história, o povo de Israel, ele não ia para a frente. Mas quando eles estavam próximos da terra, eles voltavam novamente e davam a volta ao monte. Por quê? Porque Deus estava fazendo rodar em círculos por causa da dureza do seu coração. Trazendo para nós hoje, quantos crentes estão rodando em círculo e não saem do lugar por causa da dureza do seu coração?
O pastor fala algo aqui em cima, o crente lá embaixo fala, não, não é assim. É assim sim, porque quem levanta é Deus. E às vezes não entendemos porque ele não sai do lugar, não vai nem para a direita, nem para a esquerda. É por causa da dureza do coração. Mas nessa manhã nós estamos numa manhã de avivamento, em que o Espírito Santo ele vai bradar ao nosso coração. E se tem alguém assim desse jeito, Deus vai mudar essa dureza e vai trazer um coração de carne sensível para que você conheça o Deus verdadeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Durante a caminhada, Deus levanta um mediador. O mediador da lei se chamava Moisés. Que isso, Moisés era um homem igual ele, era mediador da lei. Ele levava o povo até Deus e levava Deus até o povo. Você não vai ver um israelita se achegando a Deus sozinho. Você vai observar que quando alguns israelitas, alguns judeus começam a profetizar dentro do arraial levanta Josué e vai falar com Moisés, porque não era permitido, porque o povo estava longe de Deus e somente Moisés era mediador da lei entre Israel e Deus. Você vem ter uma ideia que a vontade de Deus era se comunicar com todo ser humano. Quando Josué chega para dar a notícia a Moisés, Moisés vira para Josué e fala, olha Josué, quem dera se todo o povo fosse profeta. Ele estava dizendo, quem dera se todo o povo tivesse intimidade com Deus. Aí eles iam temer o Deus verdadeiro. Aí eles iam temer o Deus que nós servimos. Então Moisés era mediador. Durante a caminhada no deserto você vai perceber Moisés nervoso. Imagine você carregando uma montoeira de gente, tendo a responsabilidade de o levar para uma terra prometida. A promessa foi feita a Abraão, mas o cumprimento estava na mão muitas das vezes de Moisés. Porque Moisés estava conduzindo aquele rebanho. E não eram 300 pessoas, não eram 1000 pessoas, eram milhares de pessoas. Pessoas que eram muito fácil a se desviar do caminho do Senhor. Pessoas que tinham a tendência muito fácil de se afastar da lei, de se afastar daquilo que Deus havia falado com Abraão. Pessoas que perdiam a fé, pessoas inconstantes, pessoas duvidosas, pessoas que queriam muitas das vezes voltar lá para a servidão do Egito só por causa de um pedaço de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine Moisés sozinho, tendo que ter fé para milhares de pessoas. Aí a gente pensa, Moisés ele pecou, foi falho, quando ele, em vez dele tocar a pedra, a rocha, ele feriu. Mas imagine milhares de pessoas. Você já viu quando uma colmeia ela está no seu ápice ali, quando está cheio de abelhas, fica aquele barulhada? Quando junta ali um enxame de abelha, passa um enxame de abelha, faz aquele barulho. Imagine aquele tanto de pessoa, do mesmo jeito. A mente de Moisés estava turbada. A mente de Moisés estava atribulada. E Deus percebe que Moisés não daria conta de chegar até a terra, porque senão ele ia perder a sua salvação. O homem que falou com Deus no Horebe, no Sinai, que é o mesmo monte, o homem que falou com Deus, ele poderia perder a salvação por causa do povo. Irmãos, muitas das vezes uma igreja, um povo, ele pode tirar a salvação de um pastor, sabia? Se o povo for muito rebelde, ele consegue tirar a salvação do pastor. Por isso que Deus, muitas das vezes, Deus retira o pastor do lugar e põe outro, porque ele sabe a estrutura emocional do ser humano. Quando Deus, ele recolhe a Moisés e fala com Moisés, olha Moisés, você não vai entrar na terra, você vai só ver. Deus não estava castigando Moisés, Deus estava dizendo, olha, eu vou te dar o gosto de você ver que o seu trabalho não foi em vão. Deus não estava castigando Moisés, Deus estava dizendo, olha, o seu trabalho não foi em vão. Olha a terra que eles vão herdar. Olha lá a promessa que foi feita a Abraão. Olha lá, Moisés, a sua obra não foi em vão diante de mim. Isso que Deus estava dizendo a Moisés. Então, de repente, Deus levanta Josué.
Josué passa além do Jordão. E nos diz a palavra de Deus que dali em diante, eles teriam que tomar posse da terra. Aí que entra a grande personagem dessa história. A segunda grande personagem, que a primeira é o Senhor. Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma mulher meretriz, uma prostituta. E ela estava na cidade chamada Jericó. Quando nós observamos que Josué envia os 2 espias para observar Jericó, porque Jericó estava às portas da terra. A terra de Canaã era como se fosse um jogo de fases. Primeiro passava por Jericó, depois por outra cidade, por outra, por outra, por outra e por outra, até romper-se todas as cidades e Israel ter conquistado. Porque eles não iam chegar assim e tomar posse, não. A promessa que Deus faz ao crente, ela é tomada posse, é a força mesmo. É na perseverança, é tendo fé, é tendo ousadia, determinação. Não é achando que aqui vai ser bom, que aqui vai ser bom, e se não é, eu vou para outro canto. Não! É tendo ousadia, perseverança diante de Deus. Não abaixando a cabeça diante dos adversários. Nos diz a palavra do Senhor, que quando Moisés envia os espias, eles voltam com uma má notícia e falam: olha, Moisés, a terra é cheia de gigantes, não tem como nós entrarmos ali. Nós vamos morrer todo mundo ali os homens é muito grande, nós vamos apanhar. Israel não aguenta combater com aqueles homens. Eles voltam com uma má notícia, mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb disse: olha, Moisés, lá tem gigante sim, mas lá é do jeito que a promessa diz. Lá tem planta grande, lá tudo que vai prospera. Nós vimos, Moisés, com nossos olhos. Deus vai nos entregar essa terra. Deus está precisando de homens que entram diante da promessa e dizem: isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. É disso que Deus está precisando e é que Deus está levantando nesta manhã. Quem quer, levante a sua mão comigo nesta manhã. Eu profetizo sobre a tua vida a unção que vai romper os limites, que não vai olhar as dificuldades. Deus está aqui nesta manhã para nos encher da tua presença e sermos ousados para alcançar a promessa. Aleluia. Agassuri me canta rabacamandaraha. Deus está aqui nesta manhã. Xaramandokeb anarasubria. Deus é fiel, irmão. E nos diz a palavra do Senhor que Jericó estava à porta da terra. O que era Jericó? Jericó era igual a cidade fortificada dos jebuseus. O que era a cidade de Jebuseus? A fortaleza de Jebus. Era uma fortaleza que era cercada por muros, impenetrável. Jericó era da mesma forma. Você tem uma ideia, irmãos, que o plano de Deus é tão excelente que Deus não erra. Deus não erra no seu plano. Aquilo que Deus tem para nós, irmãos, Ele não vai errar. Nos diz a palavra de Deus que Jericó ele tinha só uma fraqueza. Nos diz a palavra que as muralhas eram grandes. A muralha que cercava Jericó era muito grande. Que se você olhar para ela, você não consigo derrubar isso. Eu não consigo escalar. Como que vai fazer? Eu não consigo cavar para entrar por debaixo, não tem como. Como é que eu vou entrar aí? Eu imagino o coração de Josué. Deus dá uma estratégia, Josué fala: olha, envia os 2 espias para observar Jericó. Naquela época os espias iam para enxergar as grandezas do lugar. Toda vez que era enviado um espia para espiar uma terra, era para ele enxergar o que tinha de bom na terra. O espia ia olhar e falava: será que compensa nós invadirmos ou não? O espia olhava a fraqueza do inimigo. O espia observava isso tudo. E quando Josué envia os espias, havia uma fraqueza em Jericó, porque a cidade era fortificada e cercada por muros, mas havia uma casa em cima da muralha. Quem era? Quando os espias chegam diante da cidade, eles olham para cima e falam: mas o que é aquilo ali? É uma casa? Em cima da rocha? Aleluia.
Quando eles olham e falam, opa, ali tem uma casa. Imagine você, uma cidade fortificada, murada, e uma casa em cima da muralha. Essa casa poderia ser lá dentro ou lá fora, mas a casa estava em cima da muralha. Foi Deus que projetou isso, irmão. Foi Deus que colocou a casa da meretriz Raabe ali. Ela não fez ali por acaso, o pai dela não pensou, vou morar aqui. Não foi por acaso isso não, irmão. No projeto de Deus, ninguém mora em cima de muro, não. Você já viu, irmão? Você fazer um muro na sua casa, pôr a casa lá em cima do muro, deixar o lote. Ninguém faz isso, só passarinho. Não é verdade? Mas havia um projeto de Deus na família de Raabe. O tema da campanha ou da festividade é a mulher sábia edifica a sua. Aí que nós entramos dentro da mensagem. Nos diz a palavra do Senhor que os espias, eles entram na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta. E por causa da sua má fama, segundo alguns historiadores, a casa de Raabe, ela tinha que estar fora de Jericó. Porque era uma pessoa de má fama. Não é igual hoje no Brasil que todo mundo pode fazer o que quer. Havia leis naquele lugar. Em Jericó, era uma cidade idólatra. Era uma cidade que praticava muita feitiçaria. Era uma cidade terrível. Mas, porém, esse serviço eles não aceitavam muito bem. Então, a casa de Raabe foi parar na muralha. Nos diz a palavra do Senhor que os espias entram para a casa de Raabe. E as palavras de Raabe são essas: tu viestes até a mim. E os espias falam, nós viemos a espiar a terra. Eles não escondem de Raabe o que eles foram fazer. A pessoa, quando tem um Espírito de Deus sobre a sua vida, você conhece. Aí você pode contar, olha, eu vim aqui para orar, eu vim aqui para ver um carro, eu vim aqui para olhar uma situação, eu vim aqui tomar posse disso aqui, por quê? Porque aquela pessoa, ela vai ajudar a promessa a se cumprir na sua vida e não vai te atrapalhar. E os espias falaram com ela, nós viemos espiar a terra. E nos diz a palavra que Raabe, então, recebe em casa. Preste atenção, aqueles dois espias, eles estavam figurando a promessa. Eles estavam figurando ao Espírito de Deus. Eles estavam figurando ao povo eleito. Era como se Josué tivesse falado, manda 2 representantes em nome de Israel. E Israel tinha uma fama, irmãos. Desde o dia que Israel saiu do Egito, o Egito era a nação mais fortificada que tinha em toda a terra. Se alguém conseguiu abalar o Egito, o resto é fichinha para ele. E a fama de Israel era muito grande. Era muito poderosa a fama de Israel. Porque eles sabiam que no meio de Israel havia um Deus. E no meio daquele povo tinha um Deus. Não era um Deus de madeira, de bronze, de prata, de ouro. Era um Deus verdadeiro. Nos diz a palavra do Senhor que os principais de Jericó, ou o rei de Jericó, ele envia até a casa de Raabe, porque ele ficou sabendo que ali havia 2 homens de Israel, 2 espias. Como que aquele homem ficou sabendo que tinha 2 espias na casa de Raabe, sendo que a casa dela era lá em cima do muro? Sabe por que alguém de lá desceu e contou? É o que acontece muitas das vezes em nosso meio. Tem pessoas que não sabem acolher a promessa de Deus, aleluia, e levam ela para a boca daquele que não precisa ouvir, ou para os ouvidos daquele que não precisa ouvir. Aí essa pessoa vai declinar com a obra de Deus na sua vida. Então vamos aprender a ficar mais calado. Trazendo novamente para a mensagem, nós percebemos que aqueles homens vão à procura, os soldados vão à procura dos espias. Raabe esconde eles no telhado, no meio das canas.
E nos diz a palavra de Deus que após aqueles homens ir, Raabe falou: olha, esses homens passaram-se por aqui, porque era o ofício dela. Ela recebia mesmo um homem em sua casa. Mas aqueles homens entraram aqui, a conversa de Raabe. Eles entraram aqui, mas eles já se foram. Olha, vai para aquele lado de lá, porque eles foram por lá. Olha a mente de Raabe. Raabe já estava propositando uma situação para ajudar o povo de Israel. Nos diz a palavra de Deus que quando aqueles espias descem, ela sobe até os espias, eles descem para conversar, e de repente, aquela mulher fala: olha, nós sabemos quem são vocês, não precisa vocês nem falar, vocês são aquele povo, né, que saiu do Egito. Sabe Jericó, a cidade? Não é só o rei, não, sabe a cidade? Ela já está desmaiada diante de vós. Antes de vocês aparecer aqui, a sua fama chegou primeiro. A fama de vocês já vieram primeiro, bem antes de vocês chegar aqui. Como vocês estavam marchando em nossa direção, e o nosso coração já está desmaiado. Nós não sabemos o que fazer mais, já estamos atribulados por causa da vossa presença aqui neste lugar. O rei já estava com medo. O adversário já estava com medo. Ele já estava pensando: o que será de nós? Quando esse povo chegar aqui, essa muralha não vai aguentar. Quantas das vezes nosso inimigo está com mais fé naquilo que nós vamos receber do que nós mesmos? Nos diz a palavra de Deus que aquela mulher falou: olha, faz o seguinte, eu não vou contar este negócio para o rei, eu não vou passar adiante, mas tem uma coisa: guarda tão somente a minha casa. Aleluia. Ela pensou primeiro na sua casa. Raabe, ela foi justificada pela fé e entrou na descendência de Jesus. Nos diz a palavra de Deus que Raabe, ela chama-se os espias e fala: olha, o negócio é o seguinte, vocês vão possuir a terra, e todo mundo já sabe disso. Vocês vão chegar e isso aqui é seu já. Deus já tem vos dado. Porque o seu Deus, ele opera não somente no céu, mas ele opera também na terra. E nós já estamos tremendo diante de vós. E nos diz a palavra de Deus que Raabe faz um pedido. Raabe, uma mulher, ela faz um pedido aos espias. Os espias tinham autoridade para poder fazer qualquer coisa ali, e Josué dá o aval, porque eles estavam ali representando. Você não entendeu, né, irmão? A igreja, ela tem um aval para representar a Jesus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós estamos aqui, tudo que nós fazemos aqui, Jesus fala: a minha igreja está fazendo, eu aprovo, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Nos diz a palavra que ela pediu salvação para sua casa. Primeiro que ela pede para o patriarca da casa, para o pai, para a mãe, os irmãos e para as irmãs. E ela pensa em todas as fazendas que eles tinham. O que era fazer? Fazenda era propriedades, riquezas. Ela pede para ele: olha, tudo que nós temos, salva isso quando vieste aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é cheia de tipologia. Uma tipologia está aqui da igreja. Raabe representa a igreja, aquela que não estava enxertada na promessa, mas pela fé ela entrou. Raabe, ela não tinha nenhuma condição. Ela não tinha nenhuma condição de entrar na promessa. Ela não tinha nenhuma condição de estar recebendo a promessa feita a Abraão, porque foi feita ao patriarca do Israel. Ela não tinha o sangue de judeu nas veias. Raabe não podia receber isso jamais. Mas quando ela entende que Deus já havia dado a terra para Israel e fala: salva a minha casa, ela estava dizendo: olha, eu vou entrar pela fé nessa promessa, porque eu sei que esse Deus seu é verdadeiro. Eu sei que só Ele pode salvar, só Ele pode libertar. Toda mulher que tem essa convicção que Deus salva, que Ele liberta, que Ele cura, a família dele vem com Ele, como Paulo disse: olha, se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tu e a tua casa. Então, se você está nesse trabalho nessa manhã, crendo naquilo que está sendo ministrado, a sua casa está sendo visitada, a tua família está sendo visitada nessa manhã. Está sendo visitada. Nabra calabá. Eita!
Calamassuri Mikanda Arabacarabagarabagácia. O escritor dos Hebreus fala, não é o caso dos heróis da fé, como Raabe, a meretriz, a qual acolheu os espias em sua casa, crendo que Deus era Deus acima dos céus e embaixo na terra. Foi uma mulher que alcançou êxito na presença de Deus, sabe por quê? Porque ela creu na promessa, ela creu na promessa, ela creu. Quantos creem nesta manhã, levante a sua mão, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa, a salvação vai entrar onde que não pode entrar a medicina, a salvação vai entrar aonde não pode entrar os recursos que estão na terra hoje para libertar pessoas do vício das drogas. Deus vai operar na sua casa de uma maneira fenomenal. Se você crê, toma posse nisso. Aí alguém diz, a irmã está lá, coitada, o filho está ruim, a família está ruim, a irmã está na igreja orando. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. A irmã está na igreja buscando ao Senhor. Essa irmã é beata, ela não sai da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa para você, irmão. Bobo é você de ficar na sua casa esperando cair do céu a bênção de Deus. Você tem que buscar de Deus mesmo. Você tem que vir para a igreja tendo fé que Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Porque diz a palavra que aqui será chamada casa de oração. E quem ora quer receber alguma coisa. Então se você entrou aqui com esse desejo, com essa vontade, você vai receber de Deus. Então Raabe figura a igreja. Raabe era um quê? Uma mulher. Raabe figura a igreja. Quando Jesus ele menciona, ele fala acerca da igreja, ele não fala igreja, ele fala noiva. No feminino, por causa da delicadeza de uma mulher. Jesus ele sabe que a mulher, ela não foi criada primeiro. Mas, porém, ela foi parte do homem essencial para a sua caminhada. Um homem sem uma mulher não faz a obra de Deus. Não faz. Faz, depois ele não foi criado. Porque ele necessita. É uma ajudadora, auxiliadora. A palavra diz que as mulheres serviam Jesus com suas fazendas. E as que tinham mais fé no ministério de Jesus eram as mulheres. Que é isso? Mas Pedro estava lá, João deitava no ombro dele. Coitado de João. As mulheres davam o que elas tinham para Jesus. A palavra fala que era Susana, Marta. A palavra diz que essas mulheres elas davam suas fazendas para Jesus. Falavam assim, olha Jesus, você está precisando de quê? Você está com fome? Elas se preocupavam com Jesus. Onde Jesus ia, elas tinham preocupação de saber, Jesus, o senhor está com fome? O senhor está precisando que eu lave sua roupa? Elas tinham preocupação com Jesus, aquilo que os outros não tinham, que os discípulos não tinham. Elas se preocupavam, porque por isso que ela é a figura da igreja. Uma igreja delicada, que precisa de atenção. Por isso que Jesus ele se torna noivo da igreja. Por quê? Porque em breve o casamento vai acontecer. E aí sim, nós estaremos com eles completos. A igreja como noivo e ele como noivo vai se encontrar naquele grande dia. Aleluia. Não tem como, irmão. Tem igreja que fala, não, mulher para ficar sentada. Às vezes alguém lê na Bíblia lá escrito assim, isso é ignorância bíblica. Existe isso? Existe, né? Ignorância bíblica. Se não existe, eu inventei agora. Ignorância bíblica. As mulheres ficam sentadas e caladas na igreja. Irmãos, naquela época, a mulher não estudava, então era necessário que a mulher ficasse calada para ela não falar errado. O estudo era só para homens. Amém? O estudo era para homens. O homem se formava na escola do fariseu, escola de profetas. O homem se formava, segundo a lei. Mas porém a mulher não, a mulher cuidava dos afazeres de casa. Então muitas das vezes a mulher não sabia nem falar direito. Tudo que ela aprendia com o marido em casa. Era costume da época. Aí tem alguém na igreja e fala assim, a mulher tem que ficar calada. Negativo, irmãos. A mulher tem que glorificar a Deus. A mulher tem que pregar a palavra. A mulher tem que evangelizar. A mulher tem que fazer a obra de Deus. Ela tem que ser algo na presença do Senhor, sim. Você que é contra isso, Deus vai mudar a sua cabeça hoje, porque essa palavra está falando conosco. Aleluia!
ignorância bíblica. Falta de conhecer o que a palavra está dizendo. Mas porém, já vou terminar, irmãos. Está ainda a introdução, mas eu vou terminar. Nós observamos a meretriz Raabe. Nós entendemos que, trazendo para os nossos dias de hoje, nós somos mais que espertos e mais prontos para julgar do que para absolver alguém. Meretriz Raabe, prostituta, o que aquela mulher fez na sua vida foi abominação. Não sei se você vai entender esse mistério, mas o que aquela mulher fez na sua vida foi uma abominação. Mas quando ela somente creu que Israel iria obter a terra por causa do Deus em cima dos céus e embaixo na terra, aquele pecado dela, Deus olhou para ele e falou assim: desse pecado não me lembrarei mais. Aleluia. Por causa de quê, irmão? Por causa da fé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nagasubi komanashandarabacalaba. Levante a sua mão comigo nesta manhã. Amando kominarasubri komanarahaya. Raabe era do sexo feminino, mas ela simbolizava a igreja do Senhor. Se nesta manhã você é a igreja do Senhor, eu quero te dizer, não há condenação contra você, porque você está em Cristo Jesus. Se o inimigo está dizendo, você está aqui hoje, mas você está fadado ao fracasso, você está pecando dia e noite, você está fazendo isso e aquilo, eu quero te dizer uma coisa, nesta manhã é dia diante do Senhor, e Deus escreve uma nova história para você nesta manhã. Levante a sua mão comigo, eu sinto o Espírito Santo em nosso meio, eu quero ministrar sobre a tua vida nesta manhã. Oh Espírito de Deus, nesta manhã nós estamos aqui porque estamos numa manhã de avivamento, Senhor, na festa do ciclo de oração. Nós estamos aqui a dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua própria casa. Oh Espírito Santo do Senhor, nós estamos aqui a ministrar a tua palavra e crendo no teu milagre, na tua provisão, crendo que o Senhor é poderoso para operar nesta manhã algo poderoso na vida das irmãs, na vida dos irmãos, na vida das crianças, da mocidade, dos adolescentes, na vida daquele que visita. Meu Pai, então pelo poder do nome de Jesus, Espírito de Deus, se é o Senhor que está nesta mensagem, eu peço ao Senhor nesta manhã, derrama a tua graça sobre a vida desta pessoa agora, em nome de Jesus, Espírito de Deus, derrama da tua graça sobre a vida daquele que crê nesta manhã. Narasu cominara calabagarabaga. Eta calabachandarabacarabadara suribicandarabacaraba. Eta calamandolominara sebre camandarahaya. O apóstolo Paulo disse, irmãos, que aqueles que são da fé são benditos como os crentes de Abraão. Eles são bem-aventurados, eles são abençoados, eles tomam posse da promessa como o crente Abraão. E se nós estamos aqui nesta manhã é porque nós temos fé, então nós somos abençoados como Abraão. Então, em nome de Jesus, receba da bênção de Deus agora, receba da bênção de Deus na sua família, receba da bênção de Deus na sua casa. Avivamento é mudança de comportamento, é mudança de atitude, mudança de palavra, mudança de hábito. Avivamento começa de dentro para fora. Então, em nome de Jesus, receba avivamento na sua vida. Ah, Espírito Santo do Senhor está em nosso meio nesta manhã. Xarabandureia canto manassuria cantoro. Calamanto menai choria canto menebria canta lavandorei. Tu és fiel, Espírito Santo de Deus, tu és fiel nesta manhã. Aleluia, Espírito de Deus, aleluia. Xaraço cominante pedecoma narasebra. Eta calassuri bicantoro bedereciri bicantoropia.
Tu és fiel, Espírito Santo de Deus. Anabra cantoróbia. A irmã Zélia, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor me mostra um relógio, irmã Zélia, nas suas mãos. E é um relógio que anda muito devagar. Muito devagar. Você falava com Deus, o Senhor está demorando. O Senhor falava comigo, está vendo o relógio, meu filho, presta atenção nele. E quando eu prestava atenção, esse relógio começava a rodar mais rápido. Um relógio comum não roda daquele jeito. E começava a rodar rápido, 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 rápido. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou comigo, olha, eu estou apressando em abençoar a minha serva. Nagasto comina calamandararaia. Deus tem pressa em te abençoar. Narácia cantomanaragara sebra. O Espírito de Deus está te entregando esta vitória nesta manhã. Espera com paciência no Senhor, porque você vai ver um milagre acontecer na sua família que você espera. Deus está falando contigo e é Ele que te honra hoje aqui nesta manhã. Toma posse, amaracala xandarai. Deus está aqui, irmão. Só não recebe quem não quer. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã. Espírito de Deus, eu te agradeço por esta mensagem, te agradeço por esta manhã de avivamento. Abençoa os nossos irmãos, abençoa cada um que veio aqui. Estende as suas mãos e enriquece a sua casa, prospera o seu lar, salva a sua família. Meu Pai, em nome de Jesus, que esta palavra não seja arrebatada. Em nome de Jesus, a palavra não caiu na beira do caminho, nem na terra cheia de pedregulhos, nem no espinho, mas caiu em terra boa, eu sei. Em nome de Jesus, ela vai multiplicar. Em nome de Jesus, vai dar fruto esta palavra. Em nome de Jesus, o adversário não vai roubar. Espírito de Deus, guarda a vida dos nossos irmãos. Estende as tuas mãos de graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço, pastor Leão.